televisão para a formação de rede. Boa noite, amigos da RCT TV, canal 23 da TVN. Está começando mais um Esporte na TV. Nesta quinta-feira falaremos muito do clássico Grenal do final de semana e também dos nossos times aqui da cidade e região metropolitana. Aqui comigo, pela primeira vez, o meu colega e amigo Sidney de Jesus. Boa noite, Sidney. Boa noite, Moreno, Carvalho. É um prazer estar aqui no Esporte na TV da RCT e estou aqui à tua disposição para nós falarmos do futebol gaúcho, do clássico Grenal que se aproxima. Com certeza falaremos muito aí do nosso Grenal que acontece no domingo na Arena do Grêmio. Mas antes, vamos falar do esporte local, aqui de Canoas, né? O Canoas que está em um período de intertemporada, já que está num pequeno período de férias, vamos dizer assim, já que a divisão de acesso ocorre às semifinais, já com algumas equipes se classificando, e o Canoas tem aí um período de 20 dias onde vai se aprimorar em busca da recuperação nesse segundo turno, né? Já que o Canoas tem aí 0 ponto até agora na divisão de acesso e vai precisar de um segundo turno espetacular para se recuperar e não cair para a terceirona. Sidney de Jesus, tu conhecendo aí o futebol gaúcho, vendo o Canoas com essa situação financeira ruim, que não pode pagar pelos jogadores, tem apenas jogadores de empresários, o que tu acha? Tu acha que é possível ainda uma reversão dessa situação? Moreno, eu acho que é possível sim, porque agora no segundo turno zera tudo, né? E o Canoas tem na Casa Mata um profissional experiente, que é o Marcelo Estigarribia, né? Exatamente. Que eu acho que ele tem uma capacidade, uma grande capacidade de fazer com que o Canoas consiga os pontos suficientes para almejar a classificação. A gente lembra que o regulamento prevê que também as equipes que sobem a primeira divisão, a Série A, não são rebaixadas. Então, mesmo se o Canoas não conquistar os pontos suficientes para ficar longe das 3 primeiras posições que caem para a terceirona, né? O Canoas sendo campeão do retorno, ou sendo vice e disputando mais uma vaga, a terceira vaga para a primeira divisão, ele acaba automaticamente se livrando do rebaixamento. Isso já aconteceu no Campeonato Gaúcho de Série A, por exemplo, já aconteceu com o Ipiranga de Erechim, no caso, o Ipiranga só não cai se vencer o segundo turno. Aí no momento que era eliminado nas quartas de final ou semifinal, era automaticamente rebaixado. E a divisão de acesso, que tem 2 jogos acontecendo agora. O Ipiranga de Erechim enfrenta o Panambi no Colosso da Lagoa e o Inter de Santa Maria pega o Santa Cruz na Boca do Monte, lá no estádio Presidente Vargas. Ontem o Tupi de Criciúma acabou eliminado nos pênaltis pelo Brasil de Farroupilha e o Glória de Vacaria eliminou o Avenida de Santa Cruz. Sidney, nesses 2 confrontos, Ipiranga e Panambi, Inter SM e Santa Cruz, tem favorito para esses 2 confrontos? Eu acho que tem, porque eu acho que o fator local vai ser determinante para o resultado dessa partida, né? Lá no Colosso da Lagoa, historicamente, o Ipiranga cresce muito, assim como no estádio Presidente Vargas em Santa Maria. O Inter de Santa Maria é muito forte lá. Então o Tupi foi eliminado, o Brasil se classificou e já tem um confronto definido. O Brasil encara o Glória de Vacaria. No outro confronto, né, se passarem aí os candidatos do CID, o Ipiranga vai enfrentar a equipe do Inter de Santa Maria. Teremos então aí confrontos tradicionais nas semifinais do primeiro turno da divisão de acesso. Ainda falando em Canoas Esporte Clube, ontem a equipe sub-20 acabou empatando com o Brasil de Pelotas no Centro Olímpico Municipal. Abriu 2-0 com um gol no final do primeiro tempo e outro no início da segunda etapa. Tomou um gol aos 15 minutos, teve um jogador expulso aos 30 e acabou levando o gol do empate aos 47 da segunda etapa, numa bobeada ali do volante Kainan, que acabou perdendo a bola. Isso gerou ali muita discussão entre os defensores do Canoas, mas enfim, a gente sabe que faz parte do futebol, principalmente numa categoria ainda júnior, né? Jogadores abaixo dos 20 anos de idade. Sidney, tu que já conviveu aí, já fez assessoria de imprensa de clube de futebol, convive no meio, é natural isso acontecer, né? Gols nos minutos finais em partidas juniores. É natural sim, eles são garotos que estão começando no futebol,
que devem ser orientados ainda. Então isso vai acontecer muitas vezes, né, de eles não terem a experiência de administrar a partida e levar, de repente, um resultado positivo até o final. E o estadual de juniores, que teve ontem, além de Canoas 2, Brasil de Pelotas 2, o Grêmio aplicando 8-2 no Aimoré, o Cerâmica levou 2-1 do Internacional, o Cruzeiro venceu o Veranópolis por 1-0, o Igrejinha perdeu para o Juventude também por 1-0, e o São Luís fez 2-0 no Lajadense. Hoje à tarde tivemos Novo Hamburgo 1, São José de Porto Alegre 0. Dupla Grenal e o Juventude, então, com 100% de aproveitamento, sempre favoritos aí na competição sub-20, que tem o Juventude como bicampeão estadual. Falando agora da terceira divisão, ou Série B, ou Campeonato Gaúcho da segunda divisão, como a federação prefere chamar, mas a gente conhece bem como Terceirona, né? O Estância Velha estreia amanhã, 15h30, no estádio Aldo da Puzo, em Rio Grande, o estádio do São Paulo, contra o Farroupilha de Pelotas. Sidney de Jesus, o Estância Velha, estreando, né, na categoria profissional, que foi um clube amador durante 60 anos, agora tem aí o apoio da Prefeitura Municipal, conseguiu se tornar um clube profissional, mas uma estreia a gente sabe que é complicado, né? O que o torcedor do Estância Velha, o torcedor canoense, pode esperar do Estância nessa primeira rodada fora de casa? Olha, Moreno, o Estância Velha tem um grande diretor de futebol que chama-se Eliton Becker. Eles têm um trabalho bom nas categorias de base do clube, né? E eu acho que eles contrataram muitos jogadores e pode haver um desentrosamento nessa primeira partida. Essa é a temeridade que pode acontecer no primeiro jogo. O Estância Velha trouxe aí diversos jogadores, principalmente do interior paranaense e também do futebol catarinense. 5 jogadores vieram da Rio Pardense, quantoense, só não vou falar de Fluminense, porque senão eu vou cair, né? Mas fora a piada infame, a rodada da Terceirona, além de Farroupilha e Estância, teve ontem a segunda rodada o Sapucaiense empatando em casa com o São Gabriel em 2-2. E em jogo válido pela primeira rodada, o Três Passos recebeu o Palmeirense e venceu por 1-0. Hoje, começando agora às 20 horas, o Rio Grande recebe o Guarani de Bagé, em jogo também aí da Terceirona. Lembrando que o Estância Velha viaja amanhã de manhã para o jogo contra o Farroupilha e já fica, porque domingo o Estância encara o Rio Grande, o Vovô, o clube mais antigo do Brasil, 15h30. O jogo estava marcado, agora foi para as 18h30, em virtude de 2 jogos aí em menos de 48 horas. O jogo que o Sidney vai acompanhar pelo Diário de Canoas, né, já que eu estarei de folga nesse final de semana. Cid vai acompanhar então aí o jogo do Estância Velha contra o Vovô Rio Grande. 2 jogos na mesma cidade em 2 dias, Cid. Isso aí é temeroso, mas também pode ser benéfico para o Estância Velha, né? Já que ele não vai precisar se deslocar 2 vezes até o interior. É verdade, os jogadores terão um período de descanso, né? Mas como eu te falei, Moreno, o desentrosamento pode ser uma bola contra o Estância Velha. É verdade, o Estância aí estreando nessa competição. Já deveria ter estreado no fim de semana passado contra o Sapucaense. O jogo acabou sendo adiado, ainda sem data definida para acontecer, em virtude do Estância, naquele momento, ainda não ter um documento da CBF que lhe desse condições de jogo como equipe profissional. Essa transição do amador profissional causou aí bastante problema nos bastidores do Estância, mas parece que agora está tudo resolvido, graças a Deus. A equipe estreia amanhã à tarde, então, no estádio Aldo da Puzo, que tem um campo bastante criticado, né, Sidney? A gente pôde acompanhar aí no Gauchão, a direção gremista, inclusive, reclamando muito lá do gramado do estádio de São Paulo de Rio Grande. Historicamente é difícil jogar no Aldo da Puzo. O campo não tem uma qualidade para suportar competições como o Campeonato Gaúcho. Tá certo, então. Depois do intervalo, eu e Sidney vamos falar de dupla Grenal, né, e de todas as questões que envolvem esse clássico, polêmicas em relação também aonde será o jogo da volta, enfim, todas as questões que envolvem o grande clássico gaúcho. Até daqui a pouco. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com um enfoque sério e imparcial.
Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscar. Eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os patrulheiros da Califórnia em grandes aventuras. Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Estamos de volta com o Esporte na TV, aqui na RCT TV. O programa, como você sabe, tem o apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação. Digita lá www.coca.com.br. Falando agora do clássico Grenal, né, que foi confirmado agora graças às vitórias de Grêmio e Internacional ontem à noite. Primeiro falando de Internacional, Sidney. O Inter que venceu por 3-0, né, com 2 gols do Wellington Paulista e 1 gol do Alex. Como é que chega o Internacional para esse clássico, na tua visão, Cid? Olha, Moreno Carvalho, o Internacional chega bem para esse clássico, né? Só com um meio campo consolidado, com 2 articuladores, o D'Alessandro, que é o maestro do time, mais o chileno Arangues, né? E o Alex, que vem não crescendo, né? Ele não está mostrando o futebol dos anos anteriores, né, no tempo do Corinthians, no tempo do próprio Internacional, mas ele já começou a arriscar chutes de média e longa distância. No seu último jogo, ele fez um gol assim, né? E o problema do Internacional, na minha opinião, é a defesa. A defesa ainda está vulnerável, né? Sem velocidade, e é um problema que o Internacional pode ter no Clássico Grenal. É o Internacional aí que tem vencido no Campeonato Gaúcho, nem sempre convencido, né? Mas é o que o Williams disse ontem, né? Quero continuar jogando mais ou menos e ganhar todos os jogos, que daí a gente vai ser campeão. Ao meu ver, Sidney, o grande problema do Internacional está na concepção de jogo do técnico Abel Braga. Eu acho que ele, colocando apenas um volante ali à frente da zaga, que não é volante de carteirinha, como a gente sabe que o Williams não é um jogador que sai muito para o ataque, apenas ele ali na retaguarda, liberando mais Arangues, Alex, Jorge Henrique, acho que a defesa fica um tanto quanto desguarnecida. Não sei se tu também compartilha dessa opinião e acha temeroso que o Inter agora, enfrentando um adversário mais forte, um adversário de futebol de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tenha problemas em virtude dessa desproteção, vamos dizer assim, da zaga. Pois é, Moreno, o Inter jogou assim no primeiro Grenal desse ano, né? Eu acho que se o Abel tiver uma conversa séria com o Williams, que é um bom volante, um cara que tem um desarme assim maravilhoso, eu acho que se tiver essa conversa e colocar ele centrado na frente da zaga, a coisa pode melhorar, com certeza.
O Internacional aí que deve manter a sua escalação, não tem nenhum desfalque para esse clássico Grenal. A dúvida é quanto ao Rafael Moura, né? Não se sabe se ele volta, mas o Wellington Paulista a gente está vendo aí que está dando conta do recado. Se tu tivesse os dois à disposição, quem te escalaria, Sidney? Olha, eu escalaria o Wellington Paulista. Ele é um jogador mais movediço, né? Que abre para os lados, procura o jogo, não é um centroavante centrado, que fica fincado na área, né? E ele contribui mais para o ataque do Internacional. O Rafael Moura tem toda a confiança do Abel Braga, né? Os dois foram colegas no Fluminense. Realmente o Rafael Moura melhorou muito do ano passado para cá, mas concordo contigo, o Wellington Paulista aí vem aproveitando bem as oportunidades que estão lhe sendo dadas, né? E mostrando que é um artilheiro nato, né? Ontem a bola sobrou para ele 2 vezes, quando ninguém esperava, especialmente no primeiro gol, o jogo estava encardido. Lá o lateral direito Gilberto deu uma bomba para a área, vamos dizer assim, e ele estava lá, colocou o biquinho na chuteira e abriu os caminhos, né? O Caxias me pareceu um tanto quanto frágil ontem, né? Parece que tinha alguns desfalques. Acho que não foi o Caxias do Beto Campos dos últimos jogos, né? É verdade, ele foi prejudicado com alguns desfalques, principalmente no ataque, né? E pesou a qualidade do time do Internacional, que é bem superior ao do Caxias. Eu não sei se tu observaste, mas eu gostei bastante daquele atacante Maílson, né? Bastante brigador. Eu vi que ele estava meio isolado ali no ataque, mas ele foi para cima da defesa do Inter. Né? É verdade. E é um jogo que ele queria mostrar também, um jogo, né, de vitrine para o jogador do interior, principalmente, né? E ele quis mostrar e saiu-se bem. Verdade. Então o Caxias fica aí com consolo, 4º lugar no Campeonato Gaúcho, né? E já que o Brasil de Pelotas é o terceiro, o campeão do interior. E o Grêmio, né, um pouco antes, às 19h30, entrou em campo para enfrentar o Brasil de Pelotas, num jogo bastante pegado. O tricolor acabou fazendo 1-0 no final do primeiro tempo, com o gol do Dudu, que teve um desvio crucial ali do Fernando Cardoso, que também não tinha muito o que fazer naquele lance. Na segunda etapa, um lance bastante duvidoso, a bola acabou tocando nos braços do Luan, que seguiu livre rumo ao gol, aí com toda a sua qualidade, teve facilidade para driblar o veterano Luiz Miller e praticamente definir a classificação do Grêmio. O Brasil ainda acabou se aproveitando de um relaxamento natural do Grêmio, foi à frente, num belo cruzamento do Howley, o Gustavo Papa estava lá na área para conferir, mas já era tarde, né? O Grêmio voltou a retomar o ritmo da partida e acabou se classificando. O Grêmio parece que não foi o mesmo Grêmio dos últimos jogos, né, Sidney? Foi um pouquinho abaixo, né? Foi um pouquinho abaixo porque o treinador do Brasil de Pelotas estudou bem os melhores pontos do tricolor, né? Colocou alguém para marcar a saída de bola do Ramiro, que é muito importante para o esquema tático do Anderson Moreira. E isso influenciou na marcação, né? A marcação forte do Brasil dificultou um pouco as ações do Grêmio. Mas a qualidade falou mais alto e o Grêmio acabou saindo vencedor com merecimento. Essa eu vejo a grande diferença do Grêmio do ano passado para cá. Além, é claro, né, mudaram algumas coisas no esquema, o Grêmio jogava bem mais retraído, o Wendel também entrou no lugar do Alex Telles, vem provando ser muito melhor do que o Alex Telles, né? Mas essa questão da individualidade, eu vejo que está fazendo a diferença nesse ano. O Grêmio tem alguns jogos aí que estão truncados, bota a bola no Dudu, bota a bola no Luan, que eles estão resolvendo a parada. Te parece assim as grandes esperanças do Grêmio para esse Grenal, esses dois jogadores, o Dudu e o Luan? É verdade, os meninos vêm desequilibrando, né? Eles vêm jogando muito bem, o Luan com uma qualidade técnica assim exuberante, né? O Dudu com a velocidade, tem feito a diferença para o time do Grêmio. O Barcos acabou não marcando, né? Ele que vinha bem no Campeonato Gaúcho, mas tem aí colaborado também com o ataque do Grêmio, né? Fazendo aquele pivô e largando a bola para o Dudu, como foi no caso do primeiro gol, e para o Luan. Questão de arbitragem, Sidney. Vamos primeiro falar do jogo do Grêmio. Aquele lance ali, a gente acaba ouvindo os comentaristas de arbitragem sempre falando em interpretação, né? Mas se for interpretação, então a gente nunca vai discutir, né? O que tu daria ali? Tu acha que o Luan se aproveitou mesmo? Bom, obviamente se aproveitou, né? Porque acabou sobrando a bola livre para ele. Mas tu marcaria a mão nessa jogada do Luan? Sinceramente, Romano, eu não marcaria. Porque, como tu falaste, é uma questão de interpretação. Só que foi um lance muito rápido. O cara chutou, bateu no braço do Luan e o juiz deu continuidade ao lance. E no jogo do Internacional também, quando estava 1-0, né, um lance bastante polêmico, o jogador Paulão acabou colocando o braço na bola, também aparentemente sem intenção, embora estivesse com o braço aberto, né? Estava assim, e a bola acabou batendo no braço. Os jogadores do Caxias pediram pênalti, mas o árbitro interpretou
que não houve a necessidade de marcar penalidade máxima. Para ti também não houve pênalti? No jogo do Inter, eu acho que houve pênalti, sim. Porque, como tu falaste, o braço do Paulão estava acima, né? Então a não bola estava bateu, colada ao corpo, não estava colada ao corpo, então o árbitro tinha que marcar a penalidade máxima. Já seria o segundo pênalti do Paulão, né? Com o braço, lembrando que no Grenal do primeiro turno, também o jogador colorado, o ex-Grêmio, acabou colocando a mão na bola, um lance bastante polêmico também, mas que foi dado pênalti, e o Grêmio acabou empatando aquele jogo com o Barcos. E agora falando diretamente do Grenal, Sidney, tu vê alguma das duas equipes com vantagem nesse clássico, no primeiro jogo na Arena especificamente? Não, Moreno, eu acho que o jogo vai ser bastante equilibrado. As duas equipes vêm bem, foram as melhores do campeonato, né? O Grêmio com os jovens atletas, o Dudu, o Luan, com aquela velocidade, e o Inter com o maestro D'Alessandro, com um novo articulador, que é uma grata surpresa, que nós não conhecíamos, que é o Aranguiz, né? Podem fazer a diferença no clássico. Lembrando então, Grenal 16 horas deste domingo, ingressos à venda já para sócios do Grêmio e a partir desta noite já para os sócios do Internacional, que terá a seu dispor 1.500 entradas para o clássico na Arena. O que a gente não sabe ainda é onde será realizado o jogo da volta, no dia 13, né? Daqui 2 semanas. O Internacional, a sua diretoria diz que pretende fazer no Beira-Rio. Muito se fala aí nos corredores da imprensa gaúcha que há uma temeridade, né, da direção colorada, espera colocar o Grenal em outro lugar, em Caxias do Sul, para evitar que o Grêmio possivelmente dê uma volta olímpica, né, nesse novo estádio Beira-Rio, mas a gente não sabe. O presidente Noveleto declarou hoje que se ele tivesse 10 fichas, ele apostaria 9 que o jogo seria no Centenário, em virtude da questão ali do entorno do Beira-Rio, né? Muitos entulhos, enfim, que poderia acabar gerando alguma confusão. O que tu aposta, Sidney? Tu acha que o jogo vai ser no Beira-Rio ou tu acha que vão levar lá para Caxias? Olha, eu aposto que o jogo vai ser no Beira-Rio, mas a gente não pode duvidar do presidente Noveleto, porque ele é conselheiro do Internacional e com certeza ele já ouviu alguma coisa nos bastidores. E também hoje à tarde foi definida a arbitragem para os 2 clássicos. No primeiro, na Arena, vai apitar Leandro Voaden, que foi o árbitro do primeiro Grenal da temporada, esse 1-1 do pênalti polêmico. No segundo Grenal, no Beira-Rio ou no Centenário, vai ser o Márcio Chagas da Silva. Estão em boas mãos esses 2 clássicos, Sidney? Com certeza, são os 2 dos melhores árbitros do Rio Grande do Sul. O Leandro Voaden tem como característica deixar o jogo correr mais, né? É um árbitro experiente, já ganhou vários prêmios aí com um dos melhores árbitros do Brasil. E o Márcio Chagas já consolidou a sua carreira. Teve um problema agora que enfrentou um problema de racismo, né? Que não sei se abalou um pouco, quer dizer, com certeza abalou ele, mas eu acho que ele está preparado para apitar o segundo clássico. E ainda falando então em Federação Gaúcha de Futebol, o presidente Francisco Noveleto declarou hoje que pretende que até em 2017 o Campeonato Gaúcho conte com apenas 12 clubes, assim como é, por exemplo, o Campeonato Mineiro. Para que isso ocorra, cogita-se que, a partir do ano que vem, haja o rebaixamento de 4 equipes na Série A e apenas 2 subam da divisão de acesso. Assim, em 2017, teríamos apenas 12 equipes na divisão principal do Campeonato Gaúcho. Tu vê com bons olhos essa possibilidade, Sidney? Com certeza, Moreno Carvalho. Acho que é uma bela iniciativa, se for concretizada, né? Porque os clubes, o campeonato vai ter mais qualidade e os clubes poderiam investir mais. Correto, então. Quem sofreria são as equipes que estão no acesso, né? Porque a gente vê hoje, a briga é muito disputada lá, equipes grandes como Glória de Vacaria, do nosso querido Rogerinho, né? O Santa Cruz, o Inter de Santa Maria, Avenida, equipes tradicionais de futebol gaúcho, o Ipiranga de Erechim, que lutam aí por um retorno à primeira divisão. Com certeza essa briga ficaria ainda mais acirrada, bem como a da Terceirona aí, que conta com equipes novas, como o 15 de Campo Bom, que retoma suas atividades profissionais, e o Estância Velha aqui de Canoas, e como a gente já falou aqui no primeiro bloco, estreia amanhã no Aldo da Cuso contra o Farroupilha de Pelotas. Eu agradeço ao Sidney aqui pela sua primeira participação e te convido, Sidney, a toda quinta-feira bater esse papo gostoso aqui sobre futebol no Esporte na TV aqui na nossa RCT. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Moreno, foi um prazer participar do programa e eu estou à tua disposição sempre. Com certeza. Na segunda-feira, o Esporte na TV retorna às 20 horas. Falaremos muito, desbruçaremos todo o clássico Grenal. Eu aqui estarei presente com um amigo, também jornalista,
Luciano Gasparini. A vocês, então, um bom final de semana. Retornamos na segunda com toda a repercussão do Clássico Grenal e aquele recadinho para as duas torcidas, né? Nada de violência, vamos disputar esse clássico na bola e que vença o melhor. Um bom final de semana e até segunda-feira.